Vocês podem perceber que eu e o Daniel ensaiamos um bom tempo, mas é que essas coisas já estão tão práticas, tão nossas, já fazem parte da nossa estrutura. É como pedir o testemunho a alguém. A gente não precisa ensaiar para dar um testemunho. É claro que para a música é diferente, mas eu só chamo porque sei que vai sair. Queridos, vamos abrir a Escritura, Palavra de Deus, e eu quero ler apenas um versículo da carta de Paulo aos Hebreus. Deixar um testemunho com os irmãos nesta noite, chamar os presbíteros depois e juntos participarmos da Santa Ceia do Senhor. Hebreus capítulo 13. Versículo 8. Hebreus 13, 8. Nós vamos ler juntos este verso. Hebreus 13, 8, que diz assim, vamos ler? Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Mais uma vez, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém. Amém. Queridos, algumas expressões nos são estranhas. Não estão de fato ao nosso alcance, senão teoricamente. Nós não sabemos, por exemplo, o que é eternidade. É apenas um conceito para nós. Não sabemos o que é. Porque nós somos, por natureza, limitados, temporais, parciais, imperfeitos. A imutabilidade é um conceito para nós. Porque nós somos estruturalmente mutantes. Desde que nascemos, nós sabemos o que é mudança, mudar, alterar. Hoje de manhã, num momento relaxado aqui com um irmão da igreja, estávamos vendo umas fotos, revendo umas fotos antigas, comparando-as com umas fotos de agora, bem recentes. E a gente deu umas risadas, porque as coisas mudam mesmo. Ruas que foram transformadas. Lugares que foram alterados. Pessoas que se modificaram, às vezes, de uma forma irreconhecível. As coisas mudam. Sempre. E eu lembro ter comentado com alguém, esses dias, não sei se umas 2 semanas, mais ou menos. E eu falava, lembrei, é mais ou menos isso, 2 semanas. A pessoa veio aqui na igreja para me fazer uma proposta para uma excursão a Israel. Levar um grupo. Eu disse, ora, você pode vir à igreja e fazer uma proposta, deve ter alguém que quer ir. Tem sempre alguém querendo ir a Israel. A história era essa. E ela disse, não pastor, mas se você encabeçar
a excursão, levar um grupo bom, o senhor não paga nada. Ou paga só um pedaço, dependendo do número de pessoas que irão. E eu disse, olha, para ser bem sincero, se você me der a passagem, eu não vou. E a pessoa achou que eu estava falando por causa de questões de guerra, de bombas. E não era nada disso. Ele disse, olha, é uma opção minha, eu prefiro guardar na minha memória aquele Israel, aquelas cidades, aqueles lugares que eu carrego desde a minha infância, na minha memória, e não misturar com imagens hoje alteradas, modificadas, comercialmente. Hoje Israel vive do comércio. E eu, honestamente, você pode ir, por favor, vá mesmo, mas eu não vou. E ela ficou escandalizada, a pessoa ficou assim, horrorizada, eu nunca vi, nunca ninguém falou isso. E eu contei para ela de alguns lugares mágicos para mim, lugares encantadores que eu carregava na minha memória afetiva, lugares em que eu passei na minha infância. Aquele rio, aquelas árvores, aquele bosque, com aquela casa, naquele lugar, próximo àquela vila, e voltar uns 20 anos depois, e não ter mais aquela vila, muito menos aquelas árvores. Todas foram podadas, cortadas, arrancadas. Cedeu lugar, ou cederam lugar a empreendimentos, a outras coisas. Aquele ribeiro onde tantas vezes eu nadei, onde eu corri como criança, pesquei, e tantas histórias para contar, foi assoreado, já não existe mais nem sombra, nem lugar, nem marca, não existe mais aquele lugar, senão na minha memória. Foi tudo modificado. As coisas mudam. As pessoas mudam. Cidades, igrejas, tudo muda. Os humores mudam. Os conceitos mudam. Verdades que antes eram, entre aspas, científicas, se modificaram. Dados que aparentemente eram história, a própria história modificou o dado, o elemento, aquilo que se provava, e não era nada daquilo. Tudo muda. Durante séculos e séculos, crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras aprendiam nos livros de história que a Terra era de uma forma, girava de uma forma, tinha uma certa aparência, os planetas, o sistema solar era de uma forma, séculos baseados em um conceito que não era verdadeiro e se modificou. Recentemente a ciência vem também comprovando coisas que a história afirmou durante tanto tempo. E não era bem daquele jeito. As coisas mudam. Tudo muda. Só Deus não muda. Eu lembro que estava em Belo Horizonte, onde passei 5 anos. E o comentário daquele povo ali é de que há algumas décadas Belo Horizonte era uma cidade muito fria. Durante metade do ano fazia frio em Belo Horizonte. A outra metade era de fresco para ameno, mas nunca quente. O tempo foi passando. Hoje Belo Horizonte é uma cidade quente, acima dos 30 graus, deixando apenas para um período curto, de 2 meses, no máximo, de uma temperatura um pouco mais baixa. O sul do país nunca tinha presenciado secas,
temperaturas tão altas. E presenciamos isso recentemente. As coisas vão mudando. Tudo muda! Mas Deus não muda. E eu li esse texto e eu quero caminhar um pouco até chegar nele ali. Lembrando de alguns personagens. Personagens bíblicos. Homens de Deus. Que tiveram o seu lugar reservado na história da fé. E foram considerados como heróis, que são mourões, que nos servem de baliza, de referência. Homens que a terra não era digna de tê-los. Os heróis da fé. E eu lembro aqui de um Abraão, que foi apelidado de o pai da fé. Um homem cujo nome, emblematicamente, é tomado como o nome do próprio Deus. Como lhes disse hoje de manhã, o próprio Jesus, falando naquela parábola do rico e do Lázaro. Ele trata Deus como sendo o pai Abraão. E Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, saiu sem destino, mas olhando para frente, pela fé, para receber a sua herança. Um homem de Deus. Mas Abraão pisou na bola várias vezes. Fraquejou na fé. Descreu da promessa, perdeu o foco, desviou o olhar do Deus poderoso e começou a ter medo da seca. Olhou para a circunstância e voltou para buscar ajuda no Egito, chegando ao ponto de entregar a sua mulher, a sua princesa, nas mãos dos ímpios com medo de morrer. Mentiu, fragilizado, descrente. O pai da fé. A gente olha para Isaac, patriarca, aconteceu a mesma coisa com ele. Depois teve uma família que não é referência para a sua, nem para a minha família. E é um patriarca, referência de fé para todos nós. Jacó era uma coisa. Mudou para Israel, outra coisa. E depois, sendo ele mesmo Israel, tropeçou tantas vezes, na forma de cuidar da casa, de tratar dos filhos, porque as coisas e as pessoas mudam. E assim eu poderia descrever tantos personagens que são referência para nós. Um homem como Davi, que foi apelidado de o homem segundo o coração de Deus. Homem piedoso. Um homem focado nas coisas de Deus. A alma nas mãos do Senhor. Você lê alguns salmos desse homem, desse irmão, desse servo de Deus. E você só sabe que é a mesma pessoa por causa do título e da assinatura. Porque são salmos colidentes, que se chocam, completamente diferentes. Em um, por exemplo, ele, Davi, fala com a boca cheia, com o peito erguido, a cabeça erguida, e diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Ainda que malfeitores me sobrevenham
para me destruir, meus inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e ainda que estoure uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança, porque uma coisa só eu peço e busco: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua face, porque no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, elevar-me-á sobre uma rocha, firmará os meus passos. Aí depois você lê um outro salmo, o mesmo homem, a mesma pessoa dizendo: os meus inimigos são mais vigorosos e mais fortes do que eu. Tramam ciladas todo dia, armam ciladas contra mim. E de medo, eu já estou com o meu pé quase resvalando, eu vou desviar, eu vou cair, eu não suporto mais. A mesma pessoa, em momentos diferentes, porque as pessoas mudam. Falei para vocês há 2 domingos sobre Salomão. E não dá para entender como é que uma pessoa que faz aquela oração de consagração do templo, com aquela piedade, com aquela força, com aquela coerência, com aquela verdade, com aquela intensidade, a mesma pessoa se dobra diante de uma imagem de escultura e a adora. Não faz sentido isso, mas aconteceu, porque as pessoas mudam. Eu não sou tão antigo assim, mas eu já tenho uma boa caminhada na igreja. O que eu tenho de vida é o que eu tenho de experiência de crente. E eu já vi alguém como Salomão, medidas as proporções aí, tiradas as proporções. Mas eu já vi um líder espiritual que era uma referência para mim, que me deu conselhos, que, honestamente, eu queria ser como ele. Admirava a coerência e a piedade dele. E depois eu vi e ouvi dessa pessoa as mais solenes blasfêmias, por ter abandonado a fé, abandonado a Bíblia, abandonado a igreja e saído da presença do Senhor. Eu já vi, e não foi apenas uma pessoa, estou destacando um momento, porque as coisas mudam. Você vê um Pedrão, em um dado momento afirmando uma coisa maravilhosa. E pelo contexto dá até para a gente ver e ouvir a força com que ele dizia aquelas palavras. Senhor, ainda que vás à morte, eu irei contigo. Depois o mesmo Pedro dizendo: não sei quem é esse homem. Nunca o conheci. Não sei de quem se trata. A mesma pessoa. Os homens mudam. As circunstâncias mudam. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo sempre, porque Deus não é como o homem, mutante, mutável, volúvel e circunstancial.
Deus é o que é em sua essência. Ele é Deus. Ele tem uma aliança consigo mesmo. A Escritura diz que Ele vela sobre a sua própria palavra para a cumprir. É um Deus que não dá satisfações, que não teme nada. Como disse a Moisés, quando perguntarem o que é que eu vou dizer, apenas diga, eu sou o que sou, diz a palavra do Senhor. Esse é o caráter imutável de Deus, soberano, poderoso, fiel às suas próprias palavras e à sua aliança. Ele não muda. Isso tem dois sentidos para nós. O primeiro é que sabemos que o Deus rigoroso, zeloso, disciplinador, continua o mesmo. Ele é um pai que disciplina aos filhos, a quem ama. É um Deus que é justiça plena em todo o tempo e continua sendo. Ele não muda. E tem o outro lado. É um Deus misericordioso, assaz benigno, e que não vai mudar de ideia com respeito a nós, porque nós erramos. Não vai desistir de nós, porque nós tropeçamos, porque nós o ofendemos. Por amor, Ele nos põe no braço e nos chama de volta à obediência, mas não desiste de nós, porque Deus não muda. A aliança que Ele fez conosco está de pé. Ele é o mesmo ontem, na promessa que fez. É o mesmo hoje, na manutenção dessa promessa. É o mesmo que resgatará a sua igreja, cumprindo o seu plano infalível. Meu irmão, a palavra que Deus te deu, Ele não se esqueceu. Pode parecer demorado, pode até parecer que Deus silenciou. É só uma impressão sua, porque nós somos assim. Estamos alegres, ficamos tristes, estamos de bem, ficamos de mal. Mas Deus não é assim. Ele me viu em Jesus, antes da fundação do mundo. E nada mudará o que Deus traçou para mim. Nada. Nem mesmo as minhas inabilidades. Nem mesmo as minhas imperfeições poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus é o mesmo. A sua palavra está de pé. As suas promessas estão de pé para todos nós. O Deus no qual ancoramos a nossa fé é um Deus imutável. E por isso que Jesus disse com toda clareza: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E é nessa verdade que nós ancoramos a nossa fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os presbíteros para juntos nós participarmos da comunhão com a igreja.